Bom, já estamos então gravando. Boa noite a todos. Carol, eu acho que eu respondi a sua pergunta agora há pouco, certo? Sobre a entrega da última prova. Sim. Tá bom, então. E aí, vou tentar corrigir até a quarta-feira da semana que vem, tá? Para quem precisar. Se bem que o exame especial é só na outra semana ainda, então eu tenho um certo tempinho para isso. Mas aí, o quanto antes, eu libero a prova para vocês, a correção. Como eu falei, eu preparei uma avaliação pequena para essa última prova, mas que cobre esse assunto cobre bem esse assunto da transformada de Laplace, tá bom? Vamos lá, então, para a gente terminar essa nossa discussão sobre a transformada de Laplace. Para quem chegou um pouquinho depois, tá? Me perguntaram sobre a última questão da lista de exercícios que eu deixei com vocês, porque é um pouco diferente daquilo que eu tinha mostrado. A EDO da lista de exercícios tem um termo que é T vezes Y, duas linhas, mais, sei lá, uma constante vezes Y', mais T vezes Y, igual a alguma coisa aqui, eu não me lembro o quê. Mas aí, eu não falei para vocês da propriedade que você pode usar para resolver a transformada de Laplace desse produto. A transformada de Laplace do produto não é o produto das transformadas de Laplace. Então, não dá para aplicar que transformada do produto é o produto das transformadas. Na verdade, a propriedade que você vai ter que usar é essa que eu escrevi aqui, ó, tá? É essa que eu destaquei aqui, agora há pouco, com dois colegas que tinham me perguntado, que diz o seguinte: você, na verdade, só precisa derivar a transformada de Laplace da função dada. Então, veja só, a transformada de Laplace de t vezes f de t, tá? É igual a menos essa derivada aqui. Então, qual é a transformada de Laplace da derivada segunda? É essa expressão, uma f de s. Então, como é que eu calculo a transformada de Laplace desse produto? Eu derivo essa função dada como a transformada de Laplace da derivada segunda e tomo cuidado desse sinal negativo que aparece aqui. Na verdade, essa propriedade é um pouco mais geral. Se você for calculando as derivadas da transformada de Laplace até enquanto ela existir, certo? Essas derivadas, ao serem calculadas, vão calculando, na verdade, a transformada de Laplace das potências t elevado a n vezes f de t, onde n aqui, ó, da potência do t, é o mesmo n da ordem da derivada. Então, esse menos 1 elevado a n, ora é menos 1, ora é 1. Menos 1 quando n for ímpar, 1 quando n for par. Então, quando para n par, você tem a igualdade entre essas duas coisas. Quando n é ímpar, você tem a igualdade com o sinal aqui, né? Menos à frente. Tá bem? Então, é essa propriedade que vocês precisam usar para resolver esse problema. Como eu disse, eu acho que alguns de vocês ouviram, na época que eu elaborei essa lista de exercícios, foi para uma avaliação, e essa propriedade eu coloquei, na verdade, no enunciado do questionário, e não dentro das questões, por simplicidade, mas aí eu esqueci disso quando eu mandei para vocês como lista de exercícios. Tudo bem? Ok? Deixa eu arrastar tudo isso um pouquinho aqui para baixo. Opa. Arrastar para baixo, não consigo não arrastar. Vamos ver. Para eu destacar aqui o nosso delta de Dirac. O delta de Dirac. Delta de Dirac, pessoal, é uma ferramenta. Eu falo bem apropriadamente disso no vídeo que eu gravei sobre o delta de Dirac. Aqui eu vou ser mais econômico. O delta de Dirac é uma ferramenta para você modelar forças pontuais, tá? Quando você vai matematicamente modelar um problema e você tem uma força pontual,
como uma descarga elétrica, como um, um- um peso caindo sobre uma viga, sabe? Isso exerce sobre esse sistema físico, seja ele o circuito elétrico, seja ele essa viga que você tem aí suportando algum peso, exerce uma força localizada e instantânea. Uma descarga elétrica você pode admiti-la instantânea, a queda de um peso, certo? Sobre uma viga, também você considera como uma força instantânea. Então, é uma força que tem uma intensidade muito alta num instante de tempo muito curto, tá? Um único instante de tempo, na verdade. Como é que você modela isso matematicamente? Isso não é modelado através de uma função matemática do modelo que nós conhecemos, tá? O delta de Dirac, então, faz esse papel e ele é, na linguagem matemática mais robusta, ele é chamado de uma distribuição, tá? Não vou entrar em detalhes, não vem ao caso aqui, mas o delta de Dirac, então, só para justificar, não é uma função conforme a gente conhece o delta de Dirac, ele é definido através da seguinte propriedade, e isso também está escrito lá né, no vídeo que eu gravei para vocês, ele é definido por uma propriedade bem genérica que diz assim, olha, a integral de zero até infinito de f de t vezes delta de t menos t0 dt, isso daqui é igual a f de t0 para toda f que ele diz lá ser contínua por partes. Acho que é isso. Não me lembro exatamente agora, mas é isso. Contínua por partes. Tá bom? É uma propriedade muito abstrata, muito genérica. Você não consegue saber, você não tem uma expressão para o que é o delta de Dirac. Você tem apenas a definição do que ele é através de algo que não é palpável. Dizer que algo é definido satisfazendo. Isso aqui tem infinitas funções que são contínuas por partes. E o delta tem que satisfazer isso de qualquer forma. Seja essa. Por exemplo, se você pega uma função exponencial, ela explode, né? Quando você multiplica ela pelo delta, em um certo ponto, esse ponto t0 é chamado ponto de aplicação do delta, tá? É um instante de tempo, vamos dizer assim, onde ocorre aquela força instantânea, ou o ponto onde ocorre aquela força instantânea. Esse produto, observe, gente, isso é uma integral imprópria, um limite infinito de integração aqui. E você está dizendo que esse produto sempre, essa integral é sempre convergente e converge para a imagem da função f no ponto t0. Tá? Então, é uma propriedade realmente abstrata que define o delta de Dirac, mas a principal propriedade do delta vem quando você calcula a transformada de Laplace da função f de t vezes o delta de t menos t0. Tá? E isso daqui é igual a exponencial de menos t0 s vezes f de t0. Ou seja, o delta multiplicado por qualquer função sempre possui transformada de Laplace, e a transformada de Laplace do delta é sempre dada por uma exponencial negativa multiplicado pela imagem da função f calculada nesse ponto t0 de aplicação. E eu vou admitir que t0 seja sempre maior ou igual a zero, tá bem? Sempre maior ou igual a zero. E aí é isso. O delta é uma propriedade importante, é um ente matemático, vamos dizer assim, uma função matemática, né? Entre aspas, importante para o processo de modelagem dos problemas naturais. E se uma determinada equação diferencial envolve um delta de Dirac na sua formulação, a transformada de Laplace é a ferramenta
que usualmente você pode empregar para resolver essa EDO, tendo em vista essa propriedade do delta de Dirac aqui, tá? A transformada de Laplace de f de t vezes o delta é igual a exponencial de menos t0s vezes f de t0. Exatamente pelo fato de fazer aparecer essa exponencial aqui, ó, essa exponencial negativa, o delta, os problemas que envolvem o delta, invariavelmente vão envolver o segundo teorema do deslocamento, na hora que você for inverter a transformada de Laplace da EDO do problema, tá? Assim como a função degrau faz aparecer essa exponencial negativa relacionada, e aí, nesse caso, diretamente ao segundo teorema, o delta também se relaciona com o segundo teorema quando você precisa inverter a transformada de Laplace de uma EDO que envolva o delta na sua formulação. Tudo bem? Ok? Vocês chegaram a assistir o vídeo sobre o delta de Dirac, pessoal? Alguém aí chegou a assistir o vídeo sobre o delta de Dirac? Eu não cheguei a assistir, não. Beleza. Vamos lá, então. Deixa eu... Né? Lá no vídeo, essa coisa toda que eu estou falando rapidamente aqui está bem explicada, tá? Então, vou pedir que vocês deem uma atenção a esse vídeo sobre o delta de Dirac, tá bom? É bem importante, principalmente a parte da aplicação do delta de Dirac, a descrição sobre essa questão da força que eu mencionei no problema físico, está bem descrito lá. Eu vou me ater hoje aqui mais a questão técnica mesmo, para resolver mais uns dois, pelo menos, problemas de valor inicial usando a transformada de Laplace. E aí a gente aproveita e coloca o delta de Dirac, coloca a função degrau, para a gente ganhando uma melhor percepção de como essas coisas funcionam. Então, veja só, resolva o PVI, seguinte, resolva o PVI, que é a EDO y duas linhas menos vou botar uns valores fáceis aqui para fazer conta, porque senão dá uma trabalheira desnecessária. 4y menos ou mais 5y igual a t elevado a 10 vezes o delta de t menos 5, tá? Vezes o delta de t menos 5. Com y de 0 igual a 1 e y' de 0 também igual a 1. Tudo bem? Assim como em todos os outros PVIs que nós resolvemos usando a transformada de Laplace, gente, o passo inicial é o passo de cálculo da transformada de Laplace da EDO. Quando você faz isso, essas condições iniciais, elas são automaticamente incluídas na sua solução diretamente, tá? Então, olha só, calculando a transformada de Laplace da EDO, o que nós vamos ter? Vamos lá, vamos ter aqui a transformada de Laplace da derivada segunda, e aí a gente vai usar a linearidade, a transformada da soma é a soma das transformadas. Um detalhe, ó, agora há pouco alguém me perguntou ali no chat, a transformada de Laplace de f vezes g não é a transformada de f vezes a transformada de g, tá? Existe uma propriedade que chama convolução, tá?
chama convolução, é um nome feio, inclusive, né? Convolução. Só que a convolução não é um produto de duas funções. A convolução, inclusive, ela usa esse símbolo, o asterisco, tá? Asterisco, F asterisco G. Aí sim, a transformada de Laplace da convolução de duas funções é a transformada de F vezes a transformada de G. Tá? Mas eu não falei de convolução para vocês, não vou falar. Calcular uma convolução de duas funções é tão complicado, às vezes, quanto você calcular a transformada de Laplace diretamente pelo limite lá da definição. Então, tá? Esqueçam essa história de transformada do produto. Transformada de Laplace do produto não é o produto das transformadas de Laplace, e você também não sabe o que é uma convolução para querer usar. Então, não vamos usar. Bom? Mas aí eu estou usando uma propriedade importante da transformada de Laplace aqui, que é a linearidade. A transformada da soma é a soma das transformadas. É só você lembrar, gente, a integral da soma é a soma das integrais, mas a integral do produto não é o produto das integrais. É isso que diz que a transformada do produto não é o produto das transformadas. É essa negativa que garante essa segunda negativa. Transformada de Laplace da derivada primeira mais 5 vezes a transformada de Laplace de y igual a transformada de Laplace de 10 elevado a t vezes o delta de t menos 10. Olha, tome um cuidado aqui, porque muitas vezes existem propriedades que são úteis em certas situações e que são extremamente desaconselháveis em outras. Deixa eu voltar aqui a tela. E eu já vi gente fazer isso, é por isso que eu estou me lembrando aqui agora. Essa propriedade que eu acabei de escrever aqui para vocês ensina como você calcula a transformada de Laplace de t elevado a n vezes f de t, certo? Basta você derivar a transformada f de s, da função f', n vezes. Então, aqui, qual é a transformada de Laplace de t vezes f de t? Opa, é menos a derivada da transformada de Laplace de f. Qual é a transformada de Laplace de t quadrado vezes f de t? Vai ser a derivada segunda de f de s. Algum desavisado, ao olhar para essa transformada aqui, poderia querer inventar e tentar aplicar aquela propriedade nessa situação. E ela se aplica, tá bom? Ela se aplica. A transformada de t elevado a 10 vezes o delta de Dirac, se você quisesse, você poderia escrever aqui que ela vai ser igual, tá? Se você fosse usar aquela propriedade lá, igual a derivada de ordem 10, tá? A derivada de ordem 10 da transformada de Laplace do delta. Tem menos 5 aqui. Você poderia calcular a transformada de Laplace do delta. A transformada de Laplace do delta vai ser exponencial. E aí derivar isso 10 vezes. No caso da transformada de Laplace do delta, como é uma exponencial, é fácil você fazer isso. Entretanto, o cálculo dessa transformada de Laplace aqui ele deve ser direto pela propriedade da transformada do delta de Dirac. Se eu voltar aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, está aqui ó, a transformada de Laplace de uma função f vezes o delta, avaliado em t0. Isso daqui, na verdade, é a exponencial de menos t0s vezes a função avaliada em t0.
Então, nesse caso aqui, a sua função f de t é o t elevado a 10. O seu t0, nesse caso, é 5. Então, só para justificar aqui, ó, nesse exemplo... Opa, já acho. Nesse caso aqui, para você usar a propriedade ali de cima, eu tenho que a f de t, o t0, vamos começar por aí. O t0 é 5 e a f de t é t elevado a 10. Então, calculando aqui as transformadas, a transformada de Laplace da derivada segunda é s ao quadrado vezes y de s, menos s vezes y de 0, menos y' de 0. Transformada de Laplace da derivada segunda. Menos 4 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira, que é s vezes y de s, menos y de 0, mais 5 vezes y de s. Então, quem é y de s, né? A gente fixa essa notação desde sempre. Y de s é a transformada de Laplace da y de t. Tá bom? Y de s, transformada de Laplace da y de t. E aí, então, eu cheguei aqui, ó, transformada de Laplace do delta de t menos 5 vezes 10, t elevado a 10. Então, isso daqui nada mais é do que a função t elevado a 10 calculada em 5, então é 5 vezes 5 elevado a 10, então a função t elevado a 10 avaliada em 5, vezes a exponencial de menos 5s. Você não precisa se preocupar em calcular essa potência, porque essa potência é enorme, você não vai querer escrever isso, deixa esse 5 elevado a 10 aí, é uma constante, não vai te atrapalhar em nada. Bom, como eu disse, ao calcularmos a transformada de Laplace da EDO, as condições iniciais são automaticamente incluídas na resolução do problema. Então, aqui eu posso capturar essa parcela e essa parcela, que tem y de s como fator comum, colocando, então, o y de s em evidência, eu tenho aqui s ao quadrado, esse termo, menos 4s, que é esse termo aqui, mais 5s. Um sério problema com o 5 e com o s, quando eu leciono transformada de Laplace. Menos s, menos... Aqui vai dar menos 1, ó, isso daqui é 1, certo? Então, por isso que apareceu esse s aqui. Isso daqui é 1. Isso daqui também é 1. Então, vai ficar menos 1 menos 4. Vai dar menos 1 mais 4, que dá mais 3. Igual a 5 elevado a 10 vezes a exponencial de menos 5s. Exponencial de menos 5s. E dessa forma, eu tenho que y de s é igual a... Eu já vou escrever assim. Exponencial de... na verdade, 5 elevado a 10 vezes a exponencial de menos 5s, que multiplica 1 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Aqui tem um erro. Não é 5s, é mais 5. Mais s menos 3 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. Bom? Então, essa é a sua y de s, tá, gente? E uma coisa que eu já falei na aula passada e vou repetir. Nunca façam juntar essas expressões.
Ah, mas o denominador é o mesmo. É, o denominador é o mesmo, mas você tem essa exponencial multiplicando aqui, que automaticamente vai te remeter ao segundo teorema do deslocamento. E aqui não tem essa exponencial de menos 5s multiplicando. Então, essa parcela você vai tratar com o segundo teorema do deslocamento e essa não. Então, você não pode misturar essas duas coisas. Toda parcela que envolver essas exponenciais negativas na transformada de Laplace, você deve tratar separadamente. Na verdade, essas parcelas, em geral, são mais facilmente tratadas separadamente. Assim como eu já fiz na aula passada, eu vou escrever isso daqui como se fosse uma f de S, e essa daqui eu vou chamá-la de uma G de S. Com essa notação, gente, fica fácil de nós escrevermos quem é a transformada, quem é y de S, como a transformada de Laplace de alguém. Tá? Veja, se sendo, eu estou escrevendo de verde aqui, não tá bom não, né? Deixa eu pegar preto aqui, ó. Sendo f de S a transformada de Laplace de uma função f de t e g de S a transformada de Laplace de uma função g de t, o segundo teorema do deslocamento pode ser empregado eu escrevi assim, o segundo teorema do deslocamento nos dá. O que esse cara vai fazer por nós? Ele vai resolver a fatura para a gente. Y de S igual a transformada de Laplace de 5 elevado a 10 vezes o 5 de t vezes f de t menos 5. F de t menos 5. Mais g de t. Veja só, deixa eu ir ali em cima e mostrar para vocês onde isso foi aplicado. O segundo teorema foi aplicado aqui, ó. Tá? É ele quem produz essa parcela, porque veja bem aqui em cima, pessoal, olha. Aqui eu tenho exponencial de menos 5s vezes a transformada de Laplace da função f de t. Esse produto, o segundo teorema de Laplace, o segundo teorema do deslocamento, me diz que esse produto, na verdade, é a transformada de Laplace da função degrau, o 5, que 5 é esse? É esse 5 aqui de cima, tá? Esse 5 aqui, ó, é esse 5 aqui, bom? Então, essa exponencial, opa, de acho. Essa exponencial faz aparecer aqui, ó, a transformada de Laplace dá o 5 de t, vezes a funçãozinha f, a função f associada à transformada de Laplace f de s, só que deslocada, calculada em t menos 5, que é o mesmo 5 da exponencial. A g de S, como eu falei agora há pouco, ela não está multiplicada pela exponencial, então g de S é simplesmente a transformada de Laplace de g de t. Logo, y de S, que era essa soma, pode ser escrita como a transformada de Laplace constante, 5 elevado a 10 vezes o 5 de t vezes f de t menos 5, mais g de t.
Esse passo aqui, gente, é crucial, tá? Esse passo é crucial. Calcular a transformada de Laplace y de S e depois saber identificá-la através do segundo teorema do deslocamento, como eu fiz aqui, tá? A exponencial é quem vai te indicar qual função degrau aparece multiplicando. É claro que o passo final ainda existe. O passo final é o passo de inversão da f de S e da g de S. Mas isso daí é o padrão, tá bom? Então aqui, ó, antes da gente calcular as inversas, para encontrarmos dessa forma, na verdade, dessa forma, y de t, que é a transformada inversa da y de S, isso daqui implica que y de t, já que eu identifiquei y de S como essa função aqui, a transformada de Laplace dessa função, a y de t, inversa de y de S, é 5 elevado a 10 vezes o 5 de t, vezes f de t menos 5, mais g de t. Tá? Essa daqui, então, é a expressão da solução do PVI, só que você ainda não sabe quem é f e quem é g. Então, essa solução ainda não está pronta. Você precisa agora calcular quem são f de t e g de t. Bom, perguntas, gente? Alguma coisa até aqui? Então, agora, devemos inverter f de S e g de S. Vamos lá, então. Quem é f de S? F de S é igual a 1 sobre S ao quadrado mais 2S, acho que não, mais 4S, não me lembro agora, peraí. Deixa eu voltar ali em cima. S ao quadrado menos 4S mais 5. E nesse caso aqui, a brincadeira é uma mera, basta completar quadrado, tá? Nesse denominador. Tá? Aqui, então, ó, completando quadrado, eu posso escrever que isso daqui é igual a 1 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1. Porque menos 2 ao quadrado vai dar 4, 4 mais 1, 5. Ó. S ao quadrado, menos 4S, mais 4, 4 mais 1, 5. E aqui, pronto, olha, isso daqui é a transformada de Laplace do seno de t avaliada em S menos 2, tá bom? Então, aquela identificação da aula de quarta-feira passada, aqui, ó, B é igual a 1 e A igual a 2, nesse caso. Tá? A igual a 2, nesse caso. E agora, pelo primeiro teorema do deslocamento, aqui eu vou usar o que, ó? Pelo primeiro teorema do deslocamento, estou usando ele nessa identidade, pelo primeiro teorema do deslocamento, aplicado aqui nessa identidade, esse menos 2 aqui, ó, isso aqui, na verdade, é a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes o seno de
t. Tá? Portanto, f de t, fzinho de t, é igual a e elevado a 2t vezes seno de t. Ok? A gente inverteu a primeira. Invertemos a primeira. Vamos para g de t agora, ou para g de s. Continuando, então está aqui a minha f de t. Continuando, eu tenho que g de s é igual a s menos 3 sobre s ao quadrado menos 4s mais 5. E, novamente, eu só preciso aqui completar quadrado. Tá? Eu não tenho produtos aqui no denominador. Esse denominador é um polinômio sem raiz no denominador. Se ele tivesse raiz, eu precisaria usar frações parciais. Mas esse denominador é um denominador que não tem raiz. Então, aqui, basta eu completar quadrado e ajeitar essa expressão ao modo que eu já fiz em pelo menos umas 3 oportunidades anteriormente. Mais de 3, na verdade. Aqui vai ser S menos 3, completando o quadrado no denominador, como eu já tinha feito antes. S ao quadrado, opa, S menos 2 ao quadrado mais 1, certo? E agora, veja, eu preciso... isso daqui é o denominador das transformadas de Laplace de seno e cosseno. O B aqui é igual a 1, continua sendo, é o mesmo caso anterior. O A aqui é igual a menos... O A aqui é igual a 2. O A igual a 2. Essa expressão, então, aqui, ó, para ser a transformada de Laplace de um cosseno, eu precisaria ter o S menos 2 aqui no numerador. Certo? Já que eu tenho S menos 2 no denominador, no numerador precisa aparecer S menos 2 também. Como eu tenho menos 3 ali em cima, eu posso escrever isso aqui assim, ó, S menos 2 sobre S ao quadrado mais 1, certo? Aquele menos 1 que sobrou, eu vou colocar ele aqui, ó, menos 1 sobre S menos 2 ao quadrado mais 1. Agora, isso daqui, já vou usar direto o primeiro teorema do deslocamento, tá? Então, aqui, ó, novamente, indicando aqui onde que eu estou usando. Estou usando o primeiro teorema do deslocamento. Nessa igualdade aqui, eu vou aplicar o primeiro teorema, tanto nessa parcela quanto nessa. A primeira parcela é a transformada de Laplace da exponencial de da exponencial de 2t vezes o cosseno de t. O A é 2, o B é 1, tá certo? Então, é por isso que aparece aqui cosseno t e aqui exponencial de 2t. Menos a transformada de Laplace da exponencial de 2t vezes o seno. Opa, faltou espaço aqui. Vezes o seno de t. Então, G de S é a transformada de Laplace da exponencial de 2t, que multiplica cosseno t menos seno t, tá? Cosseno t menos seno t.
O que, por sua vez, me permite concluir que G de T é a inversa de G de S. Que eu admiti que G de S era transformada de Laplace de G de T. G de T é igual a exponencial de 2t vezes cosseno T menos seno T. Logo, dessa forma, eu posso escrever que y de t é igual a 5 elevado a 10 vezes a U5 de t vezes a f de t menos 5. Olha aqui quem é a f de t, ó. Então, a f de t menos 5 é exponencial de 2 vezes t menos 5 vezes o seno de t menos 5. Então, f de t menos 5 mais g de t mais exponencial de 2t vezes cosseno t menos seno t. Qual é a diferença entre essa expressão e essa expressão aqui? Todas envolvem a exponencial, todas envolvem o seno, né? O problema é que essa função U5 de t diz para mim que essa parcela ela inicia o trabalho dela, vamos dizer assim, ela entra em funcionamento apenas no instante t igual a 5. Por quê? A função degrau U5 de t, para t menor do que 5, ela é igual a 0. Então, essa parcela aqui é nula até que t seja igual a 5. A partir daí, você realmente tem essa contribuição da exponencial vezes esse seno. Isso é uma função que oscila e ela tem uma oscilação crescente, né? Que essa exponencial é positiva, então ela explode, mas ela fica oscilando, porque o seno ora é positivo, ora é negativo. Mesma coisa para essa diferença aqui. Então, o que eu queria dizer? Então, exato. Isso é uma função que oscila, mas explode com o passar do tempo. Tá? Ela não tende nem para mais infinito, nem para menos infinito, porque ela fica oscilando, como eu disse, entre valores positivos e negativos, mas a amplitude dela vai aumentando cada vez mais. Perguntas sobre esse exemplo, pessoal? Deixa eu ver quantos ainda estão aqui. Valeu, João, você assistiu. Perguntas sobre esse exemplo, pessoal? Por enquanto, não. E... Vamos olhar um outro exemplo, uma outra situação. Similar, não tem muita diferença nessas coisas, tá? Deixa eu deslocar aqui para o lado e para cima. O pessoal, na aula de sexta-feira, quem assistiu, eu não gravei a aula de vocês, mas aí eu gravei a aula do segundo horário e coloquei para vocês lá a aula do segundo horário, tá? A tela, eu não consigo, não sei o que aconteceu com a tela do aplicativo aqui, que ela travou e eu não consegui gravar as coisas que eu queria. Bom, mas está lá. Uma situação que, por exemplo, está na lista de exercícios é quando você, por exemplo, tem isso aqui, ó. Deixa eu escrever um outro PVI aqui. Considere o PVI. Y duas linhas, mais 6Y' mais 9Y igual a, por exemplo, igual a
T exponencial de T vezes exponencial de T vezes exponencial de T mais o 5 não, mais o 2 de T menos 10 vezes o delta de T menos 5. T menos 5 de novo? Não, né? T menos 4, por exemplo. T menos 4. Não vai fazer muita diferença do ponto de vista da solução, mas pelo menos não é 5 de novo, igual eu estava apanhando agora há pouco. Vamos colocar aqui as condições iniciais y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1. Bom, por simplicidade. Como é que você resolve esse problema? Pô, mas essa função aqui é super complicada. Você calcula a transformada de Laplace disso e vai aparecer um monte de parcelas a serem invertidas. A única dificuldade é essa. Quanto mais parcelas você tiver aqui, quanto mais condições iniciais não nulas você tiver, mais parcelas vão aparecer na hora de você inverter. A única dificuldade que acontece é isso. Então, aqui o que você vai fazer? Vou calcular a transformada de Laplace para resolver. Vamos usar a transformada de Laplace. Então, calculando a transformada de Laplace, eu vou ser mais econômico aqui agora. Ó. Transformada de Laplace da derivada segunda, transformada de Laplace da derivada segunda é s ao quadrado vezes y de s, menos s vezes y de 0, menos y' de 0, mais 6 vezes a transformada de Laplace da derivada primeira. A transformada de Laplace da derivada primeira é s vezes y de s menos y de 0, que é um 6, não é um g não, tá? 6. Por fim, mais 9 vezes y de s, que é a própria transformada de Laplace da y de t. E agora você vai calcular a transformada de Laplace de cada uma dessas parcelas, tá? A transformada de Laplace da função t vezes exponencial de t. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Como você está calculando não de t, mas de t vezes exponencial de t, fica aqui. Pelo primeiro teorema de Laplace. Aqui eu vou aplicar o primeiro teorema. Primeiro teorema do deslocamento. Aqui eu estou usando ele para calcular essa transformada. Isso vai ser 1 sobre s ao quadrado avaliado em s menos 1. Então, 1 sobre s menos 1 ao quadrado, a transformada de Laplace de t vezes exponencial de t. Mais a transformada de Laplace da função degrau U2, função degrau U2, a transformada de Laplace dela, exponencial de menos 2s sobre s, menos 10 vezes a transformada de Laplace do delta, avaliado em t0 igual a 4. Nesse caso, então, aparece aqui uma outra exponencial, que é a exponencial de menos 4s. Tá? Aqui, ó, a exponencial de menos 2s aqui apareceu por causa da função degrau U2.
O delta de Dirac, avaliado em T0 igual a 4, fez aparecer essa exponencial de menos 4s aqui. Bom, manipulando essa expressão, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte, olha, y de S é igual a 1 sobre S menos 1 ao quadrado vezes S ao quadrado menos não, mais 6S. Opa, espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Sobre isso aqui. Esse é 1 sobre S menos 1 aqui, ó. Observe que vai ter S ao quadrado mais 6S mais 9. Então, é esse polinômio que apareceu aqui no denominador. Ele estava multiplicando o y de S. Eu tenho essa parcela aqui, então vai ficar aqui assim, ó, mais a exponencial de menos 2S vezes 1 sobre S vezes S ao quadrado mais 6S mais 9 vezes, tá, gente? Menos 10 vezes a exponencial de menos 4S e multiplica 1 sobre S ao quadrado mais 6S mais 9, tá? Então, tudo isso daqui estava do lado direito e recebeu o fator S ao quadrado mais 6S mais 9 dividindo. Só que ainda nós temos a parte que depende aqui do y de 0 e do y' de 0. O meu y de 0 é 0, então morre esse pedaço. Esse y de 0 aqui também é 0. Esse pedaço morre. Sobrou só esse menos 1 aqui, que vai passar para o lado de cá, mais 1. Mais 1 vezes S ao quadrado mais 6S mais 9. Então, você tem 4 parcelas a se preocupar aqui em invertê-las, tá bom? Note que algumas coisas vão ser similares, por exemplo, essa parcela aqui, ó, esse fator que aparece aqui, é a mesma parcela que aparece aqui, então tem algumas coisas que vão facilitar. Mas veja só, definindo então, eu vou definir aqui, vou dar nome agora a essas funções. Veja que S ao quadrado mais 6S mais 9 é igual a S mais 3 ao quadrado, certo? Isso é S mais 3 ao quadrado. Então, aqui eu não vou completar quadrado, eu vou precisar usar frações parciais, efetivamente, porque isso daqui é um polinômio do primeiro grau elevado ao quadrado. Definindo, eu posso escrever, vou fazer o seguinte, olha, essa daqui eu vou chamar de f de S. Esse fator aqui,
eu vou chamar ele de f de s. E esse daqui eu vou chamar de g de s. E esse daqui, ó, é o mesmo, tá bom? E esse daqui e esse daqui são o mesmo. Eu vou chamar ele de h de s. F, G e h de s. Bom, aí, então, com essa notação, o que acontece? Definindo f de s, definindo f de s igual a 1 sobre s menos 1 ao quadrado, vezes s mais 3 ao quadrado. G de s é igual a 1 sobre s vezes s mais 3 ao quadrado. Aqui, ó, G de s. E H de s como 1 sobre s mais 3 ao quadrado. E supondo que... Cadê? Supondo que existam f de t, g de t e h de t, tais que cada uma delas seja transformada, cada uma delas tenha como transformar de Laplace as suas respectivas, tais que a transformada de fzinho seja igual a f grande, a transformada de gzinho seja a g grande. E a transformada de hzinho seja a h grande. Então, uma vez que você definiu f de s, g de s e h de s, e você está admitindo que elas são a transformada de Laplace dessa função fzinho, gzinho e hzinho, usando agora o segundo teorema, usando o segundo teorema, do deslocamento, eu posso escrever a y de s, como sendo a transformada de Laplace. Vamos lá, ó. Esse pedaço aqui que eu chamei de f de s, deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. A f de s, ela não está multiplicada por nenhuma exponencial. Então, isso daqui é simplesmente a transformada de Laplace da função fzinho de t. Vou deixar aqui assim. Aqui é a transformada de Laplace da função fzinho de t. Agora começa. Eu tenho a exponencial de menos 2s, multiplicando g de s. Então, esse produto é a transformada de Laplace da função degrau U2 de t, porque U2, porque é exponencial de menos 2s que nós temos aqui em cima. U2 de t vezes gzinho de t menos 2, menos 10 vezes essa parcela aqui, ó, exponencial de menos 4s vezes h de s. Opa! Exponencial de menos 4s vai me dar a função degrau U4 de t vezes a função hzinho de t menos 4. E essa última parcela é a parcela h de s pura. Essa parcela h de s pura
não tem nenhuma exponencial multiplicando, então ela é, na verdade, a transformada de Laplace da função h de t, mais h de t apenas. Tá? Portanto, eu posso dizer que a minha solução do PVI é a solução do PVI é o quê? Vamos fazer essa conta. Na verdade, a solução do PVI ela vai ficar implícita agora, porque não vai dar para substituir tudo aqui na y de t. Vai ficar aqui, ó, f de t mais h de t, eu vou escrever isso assim, tá? Mais o 2 de t vezes a g de t menos 2, menos 10 vezes o 4 de t vezes h de t menos 4. Tá? Essa daqui é a expressão, embora implícita, mas é a expressão da solução do seu PVI. O que é que você deve fazer para concluir esse problema? E isso eu vou deixar como um exercício mesmo para vocês concluírem. O que você deve fazer é calcular quem é essa função fzinha de t, quem é essa função hzinho de t e quem é essa função gzinho de t aqui, ó. Tá? Como é que você faz isso? Aí você inverte aquelas funções que estão ali em cima, ó. Basta inverter f de s, g de s e h de s, tá? Então, vou deixar isso como um exercício para vocês. Vou deixar como um exercício para vocês. Estou fazendo... Então, aqui, ó, exercício. Vou até escrever de azul, ó. Exercício. Inverta, calcule as inversas. O calcule a transformada inversa. Aqui, essa praga é doida, esse maldito desse troço. Ele voltou a dar o mesmo problema da reunião passada. Depois desse teorema aqui, ó, depois desse teorema, ele esqueceu, ele não volta mais. Oh, Jesus. Calcule as inversas, as transformadas inversas de f de s, g de s e h de s, tá? Quando você calcular essas funções, você vai encontrar exatamente quem são fzinho de t, gzinho de t e hzinho de t, respectivamente. Bom? E aí você, então, teria a forma explícita da... Não explícita, né? A forma... você tem a forma explícita porque você sabe qual é a expressão e você sabe qual é cada uma das parcelas. Então, você tem de forma explícita. Você só não escreveu tudo numa linha só, tá? Para calcular essas transformadas inversas nessa situação que nós temos, você vai precisar usar decomposição em frações parciais, tá? Para cada uma delas. Aqui você vai ter 4 parcelas, aqui você vai ter 3 parcelas, aqui você vai ter 2 parcelas. Então, vai ficar uma expressão extremamente grande se você quiser substituir aqui,
A quem é a função f de t e h de t. Então, uma situação como essa não convém substituir, mas você precisa dizer quem são essas funções, f, g e h de t. Bom? Perguntas aqui, pessoal? Perguntas? Sem perguntas? Bom, para hoje era isso. Eu esperava que a gente tivesse um pouquinho mais de dúvida para discutir, mas como vocês estão sem dúvida, o que eu tinha em mente para a nossa aula de hoje eram esses exemplos envolvendo o delta de Dirac, que eu tentei reforçar bem a importância dos teoremas do deslocamento, viu, pessoal? É importante você saber onde você está empregando o teorema do deslocamento. Quando você está empregando o primeiro teorema, quando você está empregando o segundo teorema, isso é muito importante de vocês terem em mente. Tanto na hora de calcular a transformada da EDO, tá certo? Quanto na hora de inverter a y de S para obter a solução y de t. Tá bom? Então fiquem muito atentos a esses detalhes. Esse vídeo de hoje eu vou disponibilizar essas anotações também para vocês, como eu sempre faço, tá? Estou terminando a aula um pouquinho mais cedo, então já terminando aqui, eu já vou colocar isso lá no Siga para vocês, e depois, na hora que vocês estiverem estudando, tentando fazer a prova, por exemplo, se aparecer algumas coisas assim, vocês podem recorrer a isso, tá joia? Ô, professor, Oi, Ana. é só uma questão no exercício 1, eu vou usar o mesmo padrão, então, na questão da derivada, né? Sim, vai. O t, ele me representa quantas vezes que eu vou derivar, no A caso? potência do t indica quantas vezes você vai derivar. Então, se você tiver um t elevado a 5, por exemplo, e quiser usar a propriedade, você vai ter que derivar a transformada 5 vezes. Ah, entendi. Aí eu foco, então, no restante da equação, né, para fazer o Laplace, e aí usa a questão da derivada. Isso. Primeiro, então, se você quer usar essa propriedade, primeiro você precisa saber quem é a f de S, né? A transformada de Laplace Você tem lá t elevado a 2 vezes alguma coisa. Qual é a transformada de Laplace do que está sobrando? E aí depois você vai derivar essa expressão quantas vezes for a potência do t. Lembrando do menos 1 elevado à potência, né? Então, se você deriva 2 vezes, é menos 1 elevado a 2. Se você deriva 5 vezes, menos 1 elevado a 5. Tudo bem? Entendi. Aí, no caso, quando não tem o t, eu faço separado? Como assim? Quando é, por exemplo, uma equação e um é elevado a alguma coisa. Aí você usa o primeiro teorema do deslocamento. Quando você está calculando a transformada de Laplace de uma função multiplicada pela exponencial, aí você usa o primeiro teorema do deslocamento. Quer ver? Ó? Olha aqui. Essa propriedade aqui. Deixa eu ampliar, porque senão você não consegue enxergar. Essa propriedade aqui, Ana, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Exponencial multiplicando uma função f de t. A transformada de Laplace desse produto é a transformada da função f, só que não é avaliada em f de s, é f de s menos a. Tá vendo aqui, ó? Exponencial de at, transformada de Laplace desse produto, é f aplicada em s menos a. Tudo bem? Ah, não, beleza. Vou fazer aqui, então. Tá, joia. Qualquer coisa, me manda uma mensagem aqui no Teams, aí eu vou respondendo a vocês também. Esses dias a gente tem trabalhado de manhã, de tarde, de noite, então qualquer hora que vocês mandam mensagem, a gente responde, tá bom? Não, beleza. Obrigada. Beleza? Então tá joia, gente. Ó, obrigado. Hoje é a nossa última aula síncrona. Desejo sucesso a todos vocês, não só na minha disciplina, mas nas demais disciplinas que vocês estão cursando esse semestre, nas próximas disciplinas que vocês vão cursar ao longo da carreira de vocês aqui, da carreira acadêmica de vocês aqui dentro do Cefet.
Fico sempre à disposição de vocês, eu sempre digo isso para os meus alunos. Eu estou sempre disponível, mesmo que você está fazendo uma disciplina lá da frente, se tiver dúvidas sobre os conteúdos de cálculo e precisar de uma ajuda, pode sempre pode sempre me procurar, podem ficar sempre muito à vontade em relação a isso, tá bom? Eu sei que essa experiência do ensino remoto não tem sido a melhor experiência, não tem sido talvez a experiência que vocês esperassem ter aqui dentro do Cefet. Vocês são da turma que entrou no olho do furacão mesmo, desde o primeiro semestre. Então, o que a gente puder fazer para ajudá-los aqui dentro, a gente está sempre à disposição, tá bom, pessoal? Tá Ô, certo, professor, obrigada a obrigada. você pelas aulas, pelo tempo, Imagina. responder a gente. É realmente ruim, né, o ensino híbrido EAD, mas Pois é, infelizmente, né, gente? foi boa as Infelizmente, suas aulas. a gente vive uma experiência forçada e nada agradável, vamos dizer assim. Mas vai passar, se Deus quiser, vai passar. Tá passando já. Tá bom? Graças a Deus. Um abraço a todos, um bom fim de semestre, uma boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, professor, com pela Deus. atenção. Até mais. Boa noite e um abraço a todos. Valeu. Tchau, professor. Muito obrigada. De nada, Ingrid. João, um abraço, viu?